Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Vou tentar gravar falando mais alto para cobrir um latido de um cachorro ali ao fundo. Pessoal, é o seguinte, eu fiz uma lista aqui no papel de pão com todos os pneus que eu já utilizei no Aro 29, desde o começo, de quando eu comecei a pedalar com o Aro 29 até hoje, todas as minhas experiências com o pneu Aro 29, eu vou estar compartilhando com vocês aqui, e a listinha é boa, acho que deve ter mais de 15 pneus aqui. E antes de começar o vídeo, lembrar vocês que continuam as vendas das cotas para o nosso sorteio, certo? No qual vai ter uma bike full suspension de carbono no primeiro prêmio, entendeu? São 3 GPS top de linha, todos eles com mapa, né, com rotinha, e né, uma bomba sem tech, ou seja, são mais ou menos 30 mil reais em premiações aí que você concorre comprando uma cota de 25 reais e você vai ter 5 números de participação. Ou seja, 5 prêmios, 5 números, 25 chances. Corre, link na descrição para você participar. Galera, é o seguinte, vamos lá. Mais ou menos uns 6 anos atrás eu comprei uma Caloi Aero 29, ela que veio equipada com pneus Kenda Klaus, né? Que, gente, que esse pneuzinho da hora. Era um pneuzinho 1.95, certo? Com aquele arinho estreitinho original da Caloi 29. E eu vou te falar um negócio, é um dos pneus aí que me deixa saudade, que naquela época lá eu não entendia nada, negócio de rolagem, nada, só que o pneu tinha um rendimento muito bom. E eu percebi que com as trocas que eu fui fazendo, o rendimento foi caindo. Bom, o pneu 1.95 para um cara que pesava naquela época 110 kg mais ou menos, ele tem que andar cheio, porque se você andar com ele um pouquinho murcho, ele morde, dá aquela mordidinha de cobra, né, que fura a câmara de ar em 2 lugares. Então eu era obrigado a utilizar ele com bastante pressão, mas como era um pneu que tinha uma borracha muito boa e um desenho que dava um bom grip, eu não tinha medo nenhum de descer, de fazer o caramba 4 com aquele pneu lá, era muito da hora. Então assim, esse foi um dos primeiros pneus que eu utilizei, certo? E tipo assim, no ranking de pneus bons e ruins e medianos, ele tá nos medianos com certeza. Não é um pneu que eu classificaria ele como ruim de longe. E só não classifico ele como bom ou excelente, entendeu? Por conta do fator conforto que me faltava, né? Eu tinha que andar com ele durão para poder ficar legal. Dos piores pneus que eu já utilizei, com certeza o pior foi o Michelin Force de arame. Entendeu? É um pneu que, tipo, eu fui fazer 50 km com ele, eu cheguei em casa estourado, parecia que eu tinha feito uns 180, 200 km, entendeu? É um pneu que ele só tem grip, entendeu? Então ele é muito bom para quem gosta de esporte de mais gravidade. Então, assim, o cara que mora na cidade, que ele brinca lá um downhillzinho, um enduro, um trail ali, que é uma coisa mais simples, que dá para ir com uma bicicleta mais simples, às vezes com um pneuzinho mais em conta, é esse pneu perfeito. Agora, se ele tiver que subir de volta, ele tá na bala, mano. Pneu não rende, certo? E fora assim, ser num retão, no plano, pesado, não vai. A inércia é terrível da bicicleta com pneu pesado. Para quem não sabe, o maior e melhor upgrade que você pode fazer na bicicleta é pneus e rodas, né? A parte de rolagem. Tudo que gira na bicicleta você deve investir, entendeu? O principal upgrade na bicicleta é as rodas com os pneus. Depois vem o resto, né? Isso é muito difícil da galera entender. Por quê? Porque, olha, pneu e roda, você troca, ninguém chega falando, nossa, você trocou essas rodas tal. Então o cara gosta de trocar é grupo, gosta do grupo, porque o grupo todo mundo chega e fala, ai, tamanho de cassete, né? Mas não é esse o tema do vídeo. Então, com certeza, foi o pior pneu que eu já experimentei, foi o Michelin. Ele se compara muito, só que era o Aro 26 que a gente usava, que é aquele Excel da... Ah, esqueci a marca, da Levorin. É igualzinho, igualzinho, ruim igual. Um outro pneu que, tipo, eu utilizei 3 pneus que eram bem semelhantes, mudava o composto deles, certo? Mas, tipo assim, o comportamento deles era bem semelhantes, era o quê? O Pirelli Scorpion Pro, de arame, e o Kenda Small Block de arame, certo? E tinha também um Xiaomi Victory, né? Que eram pneus que tinham uns desenhos bem parecidos ali, e é a mesma característica, era um pneu que se eu estivesse andando com ele um pouco mais murcho para ele dar gripe, ele mordia a câmara de ar. Se eu andasse com ele muito cheio, ele escorregava igual um sabão, não tinha gripe nenhum. E aqui é um lugar que, igual eu falei pra vocês, você tá andando fazendo um pedal de 20 km, você tem areia, você tem pedra solta, você tem, sabe, raiz de árvore, você tem barro, você tem massapé, você tem, sabe, você tem de tudo, varia o tempo inteiro, cascalho. É loucura, eu vou gravar um vídeo mostrando pra vocês as variações de terreno em um pedal, certo? Então, se era um pneu que eu, por estar pesado, se eu baixava a pressão, furava a câmara de ar. Aumentava a pressão, perdia o grip completamente. Era bem ruim isso daí. Eu acho que é um pneu que ficaria muito legal com esses aros mais largos, igual, ó, um aro 23mm, entendeu? Esses aros assim. Eu acho que aí ele ia dar um comportamento muito melhor, porque ele ia abrir um pouquinho mais, daria para utilizar com a pressão um pouquinho baixinha, mais baixa, sem o medo de morder lateral, certo? Subindo um pouquinho no nosso ranking aí, subindo um pouquinho não, subindo muito no nosso ranking aqui, um pneu que eu testei, que eu gostei demais da conta, foi o Zipperin, da Xiaomi, também Xiaomi, um negocinho.
Ziprim de 120 TPI, é um pneu que você roda com ele com tubs ou sem tubs, a rolagem dele é absurda, ele tem um peso muito legal, o desenho dele é bem baseado naquele Fast, né, Fast Track da Specialized, certo? Então, assim, um desenho bom de grip, bom de rolagem, pneuzaço, eu gostava muito, eu recomendo ele demais até hoje, e eu pretendo comprar um par para montar umas rodas aqui, porque é um pneu que vale a pena o investimento, certo? Da mesma marca você tem a linha Phantom. O Phantom, ele tem uns desenhos mais legais, ele tem um grip muito bom, um pneu muito grande, é um dos pneus mais gordos que eu já vi, entendeu? 2.2D parece 2.4 de outras marcas. Pneuzaço, só que não dura. A linha Phantom só tem esse problema, não dura, certo? E o Ziprim, então, tipo, tá entre os tops pneus aí, com certeza. Outro aqui na minha lista de papel de pão aqui, que eu fiz questão de colocar ele lá entre os ruins, é o Ardente 2.25. E eu vou explicar para vocês o porquê. Eu usava uma bike Icon e Icon, dianteira e traseira, certo? Aí eu inventei de colocar aqueles faixa bege, né, que era lindo aqueles pneus, só que na hora de comprar, ao invés de eu colocar dois Icon faixa bege, eu vou colocar um bege e na frente eu vou colocar o ardentezinho faixa bege para ficar um casalzinho diferente. Era a sensação de que você estava andando com a roda da frente da bicicleta no barro e a roda traseira na areia seca. Era essa a sensação. O quanto que aquele pneu amarrava o pedal pro meu tipo de região, meu tipo de pedal, que é estradão, que sabe, essas coisinhas de trilha de interior e tudo mais. O speed poeira no meio das canas, essas coisas. Então, eu tinha, sabe, uma revolta de ter feito essa mudança de pneu e colocar ar dentro da dianteira, que era muito ruim. Era como se você estivesse andando um pneu furado na dianteira e um pneu ótimo na traseira da bike. E igual ele foi Cross King 2.3 e Cross King 2.4. A mesma sensação de que a bike na dianteira estava com problema, pneu furado, freio preso, andando no barro e a traseira da bike ótima. Parecia que até que a traseira ia podar a dianteira a qualquer momento, certo? Subindo o nosso ranking, mas ainda entre uns bem ruins aí, Cyber Pro 2.4. É um dos pneus mais leves que você acha no mercado 2.4. É um pneu que dura, incrivelmente ele dura. Apesar de você olhar no pneu e parecer que ele vem careca de fábrica, ele dura. Só que é um pneu que choveu, guarda a bicicleta. Entendeu? A tendência dele escapar de traseira, se for na dianteira então, é risco de vida. A tendência dele escapar é absurda. É um pneuzaço, confortável, entendeu? Você tem que andar com a pressãozinha um pouquinho mais cheia do que o normal, aí, porque senão ele morde muito, porque ele é macio na lateral dele. Mas certo, é um sabão, tanto é que eu chamo ele de Sabão Pro. Subiram no nosso ranking aí, a gente tem os Kenda Booster Pro. Mas por que tá tão baixo aí no ranking, Daniel? Não, é porque é o Kenda Booster Pro 2.4, que é aquele pneu maravilhoso de grip, de desenho, de rolagem, um dos pneus mais top que tem no mercado, só que ele não pode ver uma gilete deitada no chão que ele resolve rasgar de ponta a ponta, entendeu? É um pneu que, se você observar a composição dele e do 2.2, você percebe que a trama dele de reforço, ela tá do lado de fora, do lado de dentro do pneu, mas por fora dos compostos, e não entranhado nele como camadas. Um pneu extremamente fraco, frágil, certo? Então, assim, ele qualquer pedra com a pressão baixa, ele rasgou meu pneu de ponta a ponta, sabe? É bem ruim mesmo na questão de resistência. O resto ele é top. Só que se você tiver um pneu top que não for resistente, você tem o risco de todo o pedal sair de casa e voltar empurrando a bicicleta, né? E aí, já mudando completamente, né, nessa questão aí, você tem o Kenda Booster Pro, o preto, né, o todo preto, 2.2, que é um dos melhores pneus que eu já testei. Tanto em questão de peso, rolagem, grip, entendeu? Ele é bem resistente, é bem diferente da série marrom, entendeu? Pneuzaço mesmo, já usei e recomendo muito. Ainda mais frágil que alguns pneus? Sim, mas já bem melhor que a série com a faixa marrom. Tá joia? Subindo o nosso ranking aqui, mas assim, só esse Kenda Booster Pro, o preto tá entre os melhores, entendeu? Enquanto os faixa marrom aí seria o mediano com o fator, viu, qualquer obstáculo ele rasga. Aí um pneu, um pneu não, né? Uma marca de pneu que aqui na minha região não deu muito certo. Por quê? Porque você pega um pneu com 2, 3 mil quilômetros e tá inteirinho trincado, ressecado, são os Schwalbe. Tanto o Schwalbe Racing Ray quanto o Race Half, entendeu? São pneus aí que são maravilhosos para você utilizar, certo? Só que dá 3, 4 mil quilômetros, você olha a bicicleta, o pneu tá arrancando os dentes dele. Eu não entendo o que tá acontecendo, por que resseca tanto aqui na região? Tem alguma coisa a ver também com, sei lá, a água daqui, o que é, entendeu? Tipo de solo, mas não dura. Aqui eles não duram, apesar de ser maravilhosos os pneus, um pouquinho pesado, mas não dura. E daí, né, tanto o Racing Half, Race Ray, ou os Schwalbes em geral, né?
Subindo um pouquinho mais, então assim, pneu top, mas que não dura, então vai ficar nos medianos também. E aí tem o Barzo da Vitória. Eu tive a oportunidade de usar tanto o faixa bege quanto o faixa cinza. O faixa bege, para quem não sabe, é a versão de race. É um pneu mais leve, feito para ser mais ágil. E o faixa cinza é um pneu mais resistente. Também tem uma diferença que normalmente se acha o faixa cinza com 2.35, né, também, que é bem legal. E agora tem o Mescal 2.35, que tá um espetáculo de pneu. Mas falando do Barzo, o que acontece? Ele tem uma rolagem top. Pneu que dá para você usar na dianteira, na traseira, a rolagem dele é top, o grip dele é excelente, certo? Eu, curto demais usar esse pneu na dianteira da minha bike, entendeu? É uma boa opção de pôr na dianteira. Ah, Daniel, e se eu pôr nas duas? Fica ótimo. Ele é muito semelhante, para quem já testou aí, o Cross King 2.2, certo? O desenho deles, a posiçãozinha de cravo ali na dianteira são muito semelhantes e funcionam muito bem para todo tipo de terreno. E se engana quem acha que ele não dá rolagem. Ele dá muita rolagem sim, por quê? Porque os cravinhos são, né, eles vão se intercalando de forma que o meio quase que emenda uma linha. Então o pneu rende muito, muito, muito mesmo. Entendeu? Pode ir sem medo se você quiser montar o par de bars ou na dianteira e a traseira com mescal, entendeu? Fica topzera aí. Ah, e tem uma coisa que algumas pessoas comentam comigo e falam assim, ah, Daniel, e tipo, o Ardente não é igual ao Bars? De jeito nenhum. O Icon é muito parecido com o Bars. Você tá me entendendo? O Icon tem semelhanças muito parecidas com o Barzo. Por quê? O Recon da Maxxis é um pneu que é semelhante ao Mescal, entendeu? Engana-se quem acha que o Ardente é um pneu de nível Barzo para questão de grip. Não, o Ardente ele tem muito mais grip, muito mais controle, certo? Só dessa pincelada aí. Vamos lá, então, assim, o Barzo, que aí pra mim, igual eu falei, igual ao Cross King 2.2, são pneus topzera, rende muito. E depois, assim, um pouco acima deles na questão de rendimento, que eu testei, que eu gostei, foi os Fast Track, é assim que fala? Eu sempre erro e a galera me zoa, tá? Tanto o faixa marrom quanto o faixa preta. Foi pneus, assim, que eu gostei muito da rolagem e tudo, mas só tinha um probleminha neles. Era muito difícil eu acertar a pressão que ficava equilibrado com o meu peso, entendeu? Tipo assim, eu punha muito, eu ficava um pneu, perdia a gripe, mas rolava bem, só que você sentia muita trepidação. Aí você baixava um pouquinho, começava a melhorar, que você baixava um pouquinho, pronto, já ficava muito ruim, ficava muito mole. E é um pneu também que trinca muito aqui na minha região. Não sei se isso é padrão deles, mas trinca muito. Você olha, ele tá parecendo terra de deserto, certo? Acima deles um pouquinho, tem um par de pneu que eu utilizei uma vez que eu nunca mais vi igual. Nunca mais. Então, assim, o pneu mais raro que eu já tive, talvez foi só naquela época que tinha. Nunca mais encontrei com esse pneu. Por quê? É um Cross King da Continental, só que ele vinha escrito na lateral dele Race Sport. E ele era todo escrito, tudo em prata. Ele não tinha aquele negócio do Continental ser laranjadinho, nada daquilo. Ele era todo em prata. Cada pneu pesava 520 gramas no 2.2. Eu lembro que no blister que ele vinha lá, né, falava que era um composto, top de linha, não sei das quantas, alemão e tal. Eu nunca mais vi outros pneus igual aquele. Até por questão desse escrito na lateral. Conversando com alguns amigos algumas vezes, eles perguntou, Daniel, quanto é que você pagou nesse pneu? Eu falei assim, olha, na época eu acho que eu paguei R$350 no par. Os caras falaram assim, não comprava nem um com esse valor, porque eram pneus de mais de R$400 cada um na época, e eu comprei ele tão barato e vendi muito barato, que me deu mais raiva ainda. E o que era louco? Então era um pneu com extremamente grip, por desenho dele, assim, era de extremo grip. Por ser muito leve, a rolagem dele era absurda, certo? Era absurdo, entendeu? E ele era muito reforçado, funcionava topzera no tubeless. Era um achado que eu tive e perdi da mesma forma que eu achei, que eu vendia baratinho. E subindo mais no nosso ranking aqui, Mescal 2.25. É um pneu que, tipo, demorou para me acostumar com ele. Por quê? Porque ele é mais macio do que outros pneus que eu já testei, então eu tive que ir testando até achar a pressão ideal. E ele é um pneu que não vai bem com aros estreitos. Não adianta, você põe ele com arinho 21 para baixo aí, você sente que a borda dele, né, tende a flexionar muito, então fica um pneu que fica complicado você acertar ele com um aro muito estreito. Já com aro 23, 24, 26, 25, sei lá, você já sente que o pneu fica maravilhosamente fácil você acertar ele. E, tipo, ele tem grip, tem uma rolagem absurda. Pena que não dura muito, mas ele é muito bom. Não dura muito pro mamute aqui pesado, certo? Um dos melhores pneus, eu estou utilizando ele na traseira da minha bike, gosto demais, recomendo demais. E tem a versão dele 2.35, que agora, no trail, né, ele não tá mais tão pesado.
Ele é um pneu que tá leve, até acho que, se não me engano, a gente pesou ele, tava com 700 e poucas gramas, 735 gramas, alguma coisa assim. O que é absurdo para um pneu 2.35, é absurdo de bom, certo? Porque normalmente você pega um pneu 2.3 e ele já tá na casa dos 800 gramas, então pneuzaço top de linha. E o top, os tops na minha lista aqui, no meu ranking aqui, Icon da Maxxis. Sem dúvida, o melhor pneu que eu já experimentei, que eu já usei, entendeu? Recomendo demais da conta. É um pneu que é praticamente indestrutível, né? Ele é muito forte. Eu recomendo você adquirir o Exxon Protect TR, certo? Que já é tubos e tudo mais. O que acontece? Tem outras versões dele que não tem muito a ver com o Exxon, certo? Tem muita gente que às vezes compra um pneu e é igual suspensão. Tem suspensão, a Axon, por exemplo, que eu uso, tem 10 versões, mas tem versões que não é boa, certo? E aí o Icon é a mesma coisa. O Icon, a versão de entrada dele, que é aquele de arame, não é tão legal e tudo mais, mas já que você pega o Exo Protection, certo? E o 3C, pronto, aí você tá em casa nos melhores pneus que tem no mercado. O Exxon, eu tive o Exxon Protection normal, né? Eu tive dele tanto no preto quanto no bege, e eu não tive no marrom ainda. Eu tenho vontade de comprar ele no marrom porque eu achei que ficou bonito. No começo eu achei ele feio, agora eu achei ele bonito. É bipolaridade, né? E, tipo, cara, é extremamente controlável a frente da bike. Você pode usar ele na frente e na traseira, você sente um controle absurdo, não escapa de traseira, tem um pneu muito gostoso, macio, confortável. Você escuta aquele barulhão de bike quando usa ele, sabe? O barulho de rolagem do pneu no asfalto, onde que você tiver, você vai identificar que é um Icon que tá chegando pelo barulho dele tão alto que é, entendeu? É uma rolagem brabíssima. Engana-se quem acha que o Mescal é igual ao Icon. Não é. O Mescal, ele tem mais rolagem do que o Icon, certo? Ele é muito parecido com o Recon. O Recon é o pneu de maior rolagem da Maxxis, certo? E o Icon tem mais controle. Só que o Icon tem o controle sem abrir mão de muita rolagem. Então, tipo assim, é como se ele tivesse 90% da rolagem de um Mescal e tivesse o controle de um Barzo. Entendeu? Absurdo. Então, por isso que o Icon e o Barzo, eles são muito semelhantes. Entendeu? São muito semelhantes mesmo na questão de controle e tudo mais. E aí, se você... Ah, Daniel, mas eu quero então um pneu com maior rolagem da Maxxis, aí você tem outras opções. Por exemplo, o Recon. Só que o Recon, por que eu não uso o Recon? Gostaria de ter Recon. Mas o Recon é um pneu... Às vezes até comigo dá certo, porque é um pneu que dura 3, 4 mil km, você já tá com ele careca. E tem o Aspen, né, que é o pneu de maior rolagem da Maxxis, né? Então, sem dúvida, é o top no ranking dos pneus que eu já utilizei. Icon, de preferência o 3C, tá joia? Aquele com faixa bege que saiu de linha, que não tem mais, que ele era bege até por dentro, por fora e tudo mais, entendeu? Aquele pneu lá, eu adorava ele, entendeu? Eu gostava demais da conta, só que ele tinha a borda um pouco mais sensível, delicada. Então, normalmente você via aquela borda ressecando e furando com facilidade. Já o marrom dizem que ele é o mesmo composto do preto, só pinturinha marrom que deixa ele com aquela faixinha invocada lá. Grande abraço a todos. Valeu para quem ficou até aqui no final, vídeo gigante, mas era necessário. Fui!